Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, seu podcast de Direito Previdenciário. Estamos iniciando aqui mais um dia de gravação com uma convidada incrível e você já maratonou no Prevcast? Pois é, vale mais do que pós-graduação e é o que o pessoal tem falado para mim. Aprender com a experiência de quem já chegou lá, onde você quer chegar, vale muito a pena. Isso acelera muito a sua curva de aprendizado. Aproveita, curte aqui o Prevcast, comenta o que você tem achado dos nossos episódios, tá bom? Vamos também trazer mais previdenciaristas para cá, beleza? Quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, doutora Silmara Feitosa. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Danilo, tudo bem? Graças a Deus, estou muito feliz pelo convite, né, por participar aqui do Prevcast. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Hoje estamos num formato também bastante interessante, então já vou aproveitar para agradecer. A gente tem uma plateia aqui de convidados aqui que vieram especialmente prestigiar o nosso Prevcast e teremos então também a interação deles aqui ao longo da nossa gravação com algumas perguntas para a nossa convidada que é muito experiente, conhece bem de direito previdenciário, é professora também. Eu vi lá que você já foi também da comissão de Suzano. Isso, da Comissão de Direito Previdenciário. Eu presidi a comissão por 4 anos. E em 2022 eu presidi a Comissão de Empreendedorismo, também na UAB de Suzano. Empreendedorismo, olha que interessante. Então acho que o nosso papo vai ficar legal, porque realmente o nosso objetivo é passar um pouco aqui da visão do empreendedor, do gestor, né, de quem realmente quer alcançar mais resultados nos seus escritórios. Puxa, muito bacana. Então acho que a gente vai ter um papo legal. Como eu sempre começo aqui, doutora Silmara, eu queria entender como é que você surgiu no direito previdenciário, como é que ele aconteceu na sua vida? Bom, quando eu me formei, né, acho que como toda pessoa, todo advogado que tira sua carteira da UAB, fica um pouco perdido em relação à área. Mas eu precisava trabalhar, né, na época o meu filho tinha 6 anos, hoje ele está com 28, mas na época ele era pequenininho, e surgiu a oportunidade de eu entrar no escritório que só fazia essa área previdenciária. E também tinha alguns processos na área trabalhista, mas o foco, acho que 90% era a área previdenciária. E eu comecei a fazer, comecei a gostar, só que eu vi a necessidade de me especializar, porque, pelo menos na minha época, hoje tem nas faculdades, né? Mas na minha época não tinha na grade. Então eu nunca estudei o direito previdenciário a fundo, né, na faculdade. Quando eu me formei, aí eu fiz, né, uma pós-graduação. Comecei a atuar no começo da profissão em todas as áreas, mas o foco também era o previdenciário. E acho que depois de uns 6 anos, né, de advocacia, eu vi que realmente era só o direito previdenciário que eu realmente tinha mais afinidade, que eu realmente gostava, o meu coração estava no direito previdenciário. E aí eu fui para a minha segunda pós e desde então só faço direito previdenciário mesmo. Interessante, você já faz há bastante tempo aí o direito previdenciário. Já estou há 21 anos. Nossa, então você lembra das mudanças todas que tiveram, é da época da fila. Sim, inclusive eu assisti, né, o seu podcast, o Prevcast com o Márcio da Costa, e eu ouvi vocês falando da fila. E eu falei, nossa, eu sofri muito, porque na época eu pegava aquela fila bem cedo, passava o dia todo no INSS, né, na época eu ficava só na agência de Suzano. E era um benefício só por dia que o INSS aceitava, né, que o advogado protocolasse. Então, todos os dias eu tinha que estar lá na fila. Passa chuva, tinha que levar pessoas, às vezes, para fazer 2, 3 protocolos. Você tinha isso? Assim, a demanda do escritório era grande, mas como eu estava lá todos os dias, então eu conseguia dar conta. E tinha outros advogados, estagiários também no escritório. Mas foi uma época boa ao mesmo tempo, porque, né, acho que foi o auge do direito previdenciário. Mas foi uma época muito difícil, porque tinha suas limitações, né? Não é como é hoje, que nós temos atendimento virtual, o meu INSS, você consegue fazer muita coisa online. Hoje é outra realidade. Era em Suzano que você atuava na época já? Sim, sempre atuei em Suzano. Hoje que eu estou, né, atuando, pegando processos em outros estados, porque eu estou na plataforma online também. Eu tô migrando o escritório para online. Eu conversei com o Márcio, aliás, deixar o card dele aqui para vocês, deixar aqui em cima o card para vocês. Episódio muito legal, ele é servidor do INSS. E eu conversei com o Márcio, revela para mim, fala a verdade, doutora, para mim.
Eu tinha um servidor lá, eu falei pra ele o nome no dia, não me recordo. Ricardo. Eu lembro. Cara, o Ricardo não era gente boa na época, vai. Ai, Cara, eu me lembro que o Ricardo não era muito gente boa, pelo menos não era comigo. então, mas nessa época, até o Márcio mesmo comentou, né, no podcast dele, que assim, os próprios servidores, eles tinham uma certa, sem uma bronca, vai com o advogado. Então, tinha essa questão de não tratar da forma adequada. Nós tínhamos muito atrito, né? Não só com o Ricardo, mas com outros também servidores. Mas com o tempo isso foi mudando. Né? E hoje acredito que a mentalidade seja outra, né? As coisas mudaram, mas naquela época acho que era difícil também para eles, porque era muita gente, né, na agência. Então, acho que eles trabalhavam em poucos, né? Já era naquela época poucos servidores. Então também não era muito fácil, mas tive sim vários problemas também na agência de Suzano. É sempre interessante, né? Eu gosto muito. Hoje, por exemplo, no escritório, eu tenho um olhar muito mais distante do que da operação. E também é a mesma questão em relação ao tempo, né? Quando você olha o cenário numa distância temporal maior, eu consigo também perceber aquele momento. Era estressante para todo mundo, né? Você passa uma noite inteira ali numa fila, você pode fazer um protocolo, você tá no estresse de, cara, se der um documento errado aqui, se esse cara falar que tá errado, eu perdi a noite. Não conseguia Isso protocolar. E acontecia isso, e aí aquela briga, pô, peraí, cara, você acaba com toda a noite que eu passei aqui, você não vai protocolar por causa desse documento, eu te trago aqui de tarde, mas não faz isso. E tinha todo esse estresse na época, né? Era muito difícil a vida do previdenciarista. Sim, até porque dependia do servidor, a exigência de documentos, não tinha uma regra. Então, se o servidor ele era, mais bonzinho com o advogado, ele não exigia tanto. Mas se é aquele servidor que, por algum motivo, ou não queria estar ali, ou não queria estar atendendo o advogado, enfim, aí ele criava outros critérios, exigia documentos novos. E era aquele embate, todos os dias era um estresse. Entendi. Bom, sempre no previdenciário, hoje você atua preponderantemente no direito previdenciário. Isso. Assim, tem alguns processos, por exemplo, trabalhista, é difícil desvincular do previdenciário. Então, eu até faço em parceria, né, quando o cliente me procura, mas eu mesma só faço direito previdenciário. E o escritório hoje é seu? Sim. Ele é seu lá em Suzano? Em Suzano, hoje eu ainda estou, né, com o escritório físico, mas eu acredito, Danilo, que daqui um ano eu consiga migrar o escritório totalmente para o online, porque hoje a necessidade de eu estar no escritório é de 2 vezes por semana para atender os clientes que realmente querem esse atendimento presencial, porque nós trabalhamos, né, com uma demanda de clientes assim com mais idade, então até eles estão aderindo a esse atendimento virtual, né, para não ter que sair de casa, economia de tempo, de dinheiro, então eles estão aceitando mais. Agora, é claro, nós temos também algumas dificuldades, cliente que não consegue mandar o documento, então ele precisa ainda ir até o escritório. Mas eu acredito que no meu escritório eu consiga mudar essa realidade daqui em um ano. Interessante, eu vou querer entender como foi essa virada de chave, porque aí muitas pessoas estão passando por um momento desse. Sim. Né? De deixar o escritório físico e realmente migrar para o digital. Você tem, quando você fala nós, é uma equipe de muitas pessoas? São quantas pessoas mais ou menos? Então, hoje, na verdade, assim, a equipe ela era maior, né? Aí eu fiz algumas reformulações no escritório. Hoje ficou eu e uma estagiária. Mas eu quero voltar a formar uma equipe, porque tudo depende também da demanda, né? Da forma que trabalha nas redes sociais, né? Eu tenho atuado no meu Instagram, mas assim, eu preciso voltar a fazer mais vídeos, que chega uma hora também que nós somos humanos, nós cansamos também, né? Mas eu preciso voltar a fazer todo esse trabalho para poder voltar a formar uma equipe. Mas eu tenho alguns parceiros, não dentro do meu escritório, cada um tem o seu escritório. Quando eu ensino o pessoal, os mentorados, sobre essa parte de marketing, um dos maiores problemas, e ontem eu estava falando com o meu diretor administrativo do escritório, né? Agora eu tenho um cara que cuida só da parte administrativa. Eu estava falando para ele, o meu maior problema, e é o que eu passo também para esses mentorados, é você conseguir manter a constância. Tem hora que você não quer gravar. Sim. Tem hora que você tá de saco cheio, fala, não quero gravar, cara. Me dá uma petição aqui para fazer que eu vou fazer, mas eu não quero gravar hoje. Tem horas que não tem assunto, que você não tá inspirada. Mulher, principalmente, tem que ainda se arrumar, fazer maquiagem, cabelo. Então, isso tudo é desgastante. Parece que não, mas um vídeo, assim, que às vezes eu gravo, vai em 1 minuto,
eu demoro metade de um dia para fazer aquele vídeo, até ele ficar bom. Então, é desgastante, sim, não é fácil, não. Eu admiro, inclusive, os colegas que conseguem produzir com mais constância. É um esforço, Eu tento manter lá. Parei agora nas minhas férias que teve, né? Mas eu tento manter. Dica que eu deixo para você de casa, assim, às vezes você tem muita essa autocrítica. E a autocrítica, ela é uma autossabotagem. Você muitas vezes não vai gravar vídeo por uma autocrítica. Meu cabelo não tá legal, o ambiente aqui não tá bacana. A pessoa que tá olhando, nossa, quantas e quantas vezes eu já me peguei vendo vídeos incríveis e na verdade, ouvindo vídeos incríveis no carro e nem olhando pra pessoa, nem vendo o cenário. E falava, cara, que conteúdo interessante. Então, muitas vezes é muito mais a mensagem do que o mensageiro. Sim, até porque o que acontece? Acho que nós acabamos, né, sendo muito críticos com nós mesmos e estamos sempre em busca de uma perfeição que não existe, claro. Eu lembro que quando eu comecei no cargo de direito da Comissão de Direito Previdenciário lá de Suzano, pelo cargo eu fui convidada a fazer algumas entrevistas, né, TV, rádio, jornal. E até hoje eu fico nervosa, mas no começo eu ficava muito nervosa. Porque assim, eu queria exigir uma perfeição e eu não conseguia nem assistir o que eu gravava, quando a entrevista era ao vivo, então, nossa, eu ficava assim, eu achava que eu tinha falado alguma coisa de errado e as pessoas gostavam e me davam um feedback bacana. E eu comecei a ver que, eu ouvi também muito isso. Silmara, deixa a perfeição de lado. Não importa se você gostou ou não, importa se você atingiu o objetivo. Quem ouviu gostou, quem assistiu gostou, entendeu a mensagem, é isso que importa. E eu fiz também vários cursos e treinamentos que falavam justamente isso. Não espere estar perfeito para gravar um vídeo. Vai fazendo, você vai melhorando com o tempo, né? E às vezes aquele vídeo que você acha que não tá bom é o que vai realmente bombar nas redes sociais. Isso é o mais interessante. Nossa, eu já fiz vários episódios aqui, né? E tem cenas, às vezes, que a gente faz recortes que eu falo, cara, isso vai bombar. E aí, às vezes, dá um engajamento razoável. Sim. E aí tem coisa que eu nem esperava. De repente, pum, dá um boom. Eu falo, mas como assim? Então, não dá pra gente também ficar julgando muito, né? O marketing digital hoje, ele tem muito a ideia do teste AB, que é você testar, né? Coloca o produto, coloca o criativo, né? No caso, o vídeo, o post, e deixa as pessoas dizerem se aquilo realmente é bom ou não, se converte ou não. Então, realmente, o pessoal precisa baixar um pouco a crítica e ter ação, fazer, né? Isso é o que gera mudança. Agora, provavelmente, então, foi por causa desse seu momento de fazer essas atividades na internet, de aparecer um pouco mais, que você começou a migrar mais para o seu escritório digital e começar a diminuir um pouco. Porque, assim, eu imagino que lá no seu escritório tem pessoas circulando e procurando você. Isso é o que geralmente faz com que você fique com o escritório presente. Você começa a abrir mão disso para poder ter um escritório agora virtual. Atender talvez um volume muito maior de pessoas, porque a rua da internet, ela realmente passa muito mais pessoas. Como que começou a acontecer essa transição? Você se recorda quando ela começou a acontecer? Sim. Eu acho que esse momento que eu comecei a trabalhar mais nas redes sociais, porque até então eu não tinha consciência da importância, né? Hoje eu tenho. Eu acho que isso ajudou para migrar o escritório para o digital, mas o que eu acho que a virada de chave mesmo foi na pandemia. Porque eu achava que eu só conseguia produzir no escritório. Eu tinha que ir até o escritório para trabalhar. Quando eu morava também em Suzano, porque hoje eu moro em Mogi das Cruzes, quando eu morava em Suzano, eu tinha um escritório dentro da minha casa que eu não utilizava, porque eu não queria ficar levando o trabalho para minha casa. Eu achava que eu tinha que trabalhar só no escritório. Aí veio a pandemia, foi bem na época que eu me mudei para Mogi das Cruzes, que eu estava em busca de uma qualidade de vida melhor. E aí eu vi que é possível sim trabalhar em casa. E hoje eu até prefiro, porque eu acho que eu consigo render mais, fazer processos, pensar melhor. Até porque eu moro sozinha, eu acho que é mais difícil quando tem filhos, né, menores. No meu caso, hoje eu moro sozinha, porque meu filho já está com 28 anos e mora em Manaus, né, ele trabalha lá. Então, hoje eu consigo focar o meu trabalho em casa e isso é para o escritório quando há uma demanda de atendimento presencial. Eu acho que, na verdade, essa virada mesmo foi com a pandemia, mas com o trabalho nas redes sociais eu vejo que isso é plenamente possível, ficar só no online. Interessantíssimo, né? Olha que legal, a gente estava conversando nos bastidores aqui exatamente sobre essa virada de chave. Algumas pessoas têm dificuldade, né, de fazer realmente essa virada e falar, não, acho que eu prefiro me arrumar e ir trabalhar no escritório, em casa não vou produzir tanto. Ouço isso com certa frequência.
você percebeu que no seu caso você conseguiu adaptar e produzir mais. Eu consegui, mas assim, confesso que eu tenho que ter uma grande disciplina, porque senão você quer fazer tudo menos trabalhar. Você vai limpar a casa, vai assistir TV, vai fazer uma comida, vai ir pro shopping, eu moro perto do shopping. Então tem que ter assim uma disciplina mesmo. É uma agenda com tudo que tem que fazer, que tem que produzir, que tem que cumprir, porque nós temos prazo, né? E no meu caso, eu vejo que isso é possível. Já tenho amigas que não conseguem colocar isso em prática, mas porque têm filhos pequenos, aí realmente eu acredito que fica inviável. O volume de distrações que existe em casa é muito grande, né? Sim. E é o celular, é onde você já está habituado a realmente focar mais nessas distrações, né? Focar no trabalho é difícil. Numa conversa, acho que com a doutora Ivani, se não me engano, doutora Ivani, desembargadora, né, da TRT2, comentando, né, pô, como é que você... É até difícil para o cérebro humano entender, né, qual que é o meu momento de descanso aqui, porque o escritório tá tudo ali. Qual é o meu momento de descanso, meu momento de trabalho? Então, isso é uma confusão também que vai ser difícil aí. Não sei se o direito regulamentar, né, ou até mesmo psicólogos conseguir fazer as pessoas criarem rotinas que não gerem tanto problema, né, que você confunda trabalho, vida pessoal. E no meu caso, ainda eu moro num loft, né? Então é tudo junto, sala, cozinha, é um outro conceito de moradia. Então aí sim eu realmente tenho que me disciplinar, tenho ali o cantinho do meu trabalho. Quando eu preciso de um espaço maior, lá no prédio onde eu moro tem, né, como se fosse, nós podemos utilizar como um escritório mesmo. Então eu levo meu computador para lá, eu trabalho, mas como hoje eu estou muito em busca da qualidade de vida, e eu moro num lugar que é bem bacana, tem vários cafés. Então, às vezes eu pego o computador, eu vou para um café hoje trabalhar lá, porque eu preciso ver gente diferente, eu preciso ver pessoas, né? Porque dentro de casa você acaba não vendo ninguém. Então, eu estou, né, migrando para um outro momento mesmo. E eu acho que para mim está sendo muito, muito mais proveitoso. Tem um livro que eu tô lendo, chama Trabalho 4 Horas por Semana. E na capa dele tem um cara assim, dois coqueiros, né? Uma rede. E aí no livro ele fala de trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Você começa a enveredar para um caminho assim. Sim. Pô, pode trabalhar de um café, daqui a pouco tá trabalhando da Espanha. Então, e eu gosto muito de viajar. Inclusive, agora, final de ano, eu fui passar, né? Final de ano lá em Manaus com meu filho, levei meu computador. 4 vezes por ano eu acabo indo para lá, né? Já dei entrevistas para lá, de lá para TV à distância. Então, eu acabo levando para onde eu vou o computador e acabo trabalhando. E é a única forma de eu conseguir fazer as viagens que eu gosto de fazer. Eu gosto de viajar bastante. Muito bom, qualidade de vida. Sim. Isso aí, eu acho que é fundamental. Não adianta a gente só trabalhar, ajudar a sociedade, porque o nosso papel ele é fundamental no auxílio à sociedade, né? Tem uma colega, por exemplo, aqui que ela cuida muito dos benefícios assistenciais, é uma especialista. É talvez o público que está na nossa sociedade mais à margem mesmo, mais aquém. Então eu até brinco que somos heróis, né? Somos realmente heróis. Mas temos que ter qualidade de vida, não adianta apenas essa entrega, né, para o próximo e não ter um pouquinho de qualidade de vida. Como é que foi essa experiência lá na OAB? Conta um pouquinho pra gente aí. Você se doou também, além dos clientes, também para a advocacia. Eu hoje faço parte também de alguns grupos da OAB e sei como é o nosso trabalho, que ele é altruísta mesmo, né? A gente faz tudo isso gratuitamente para ajudar a advocacia e você durante um tempo presidiu uma equipe nesse sentido. Como é que foi essa experiência? No começo, né, quando eu fui convidada, eu acho que me pegou de surpresa esse convite, eu não esperava. Eu fiquei muito nervosa mesmo, achava que eu não iria conseguir dar conta, porque é algo que eu nunca havia feito, eu nunca nem tinha participado de nenhuma comissão, né? Então, eu comecei de uma forma muito crua, e com o tempo eu fui aprendendo, realmente, como você mesmo disse, foi um trabalho de doação. Eu tinha que largar o escritório, largar assim, no bom sentido, deixar o escritório com a minha equipe, né? Na época eu tinha uma equipe maior, para poder ficar ali à disposição da OAB. Foi um trabalho bem árduo, mas assim, trouxe algumas recompensas, claro, né? Me ensinou a trabalhar, me ensinou até a cobrar, porque eu acho que eu não sabia cobrar honorários na época. E aí você vai ouvindo outros colegas, vai tendo reuniões, palestras, e você vai tendo, assim, uma troca de informações que é riquíssimo. E aí eu fui aprendendo, acho que hoje eu consigo cobrar melhor, valorizar o meu trabalho. Isso ajuda também na questão, claro, de status, as pessoas começam a te conhecer.
você é obrigado a estudar mais, né? Você tá ali comandando uma equipe, você tem que estudar mais. Então, eu fiz muito cursos nessa época. Fiz até, participei de alguns congressos. Um foi em Portugal, outro foi em Curitiba. Eu paguei tudo, claro. A OAB nunca custeou nada. Mas, assim, era um incentivo, né? Foi bem bacana mesmo. E, ó, você tocou num ponto aqui que eu quero falar para você por que o Prevcast ele é importante. Você falou que quando foi para a OAB, você começou a aprender muito com a experiência de outros advogados que também estavam ali no dia a dia vendo direito previdenciário. Esse é o principal objetivo do Prevcast. Sim. É a gente compartilhar experiências. Né? Pô, como que é lá para você? Para mim é assim. Como que é para você? Pô, bacana, interessante. Não tinha essa visão. Olha que legal. Nossa, eu já peguei algumas dicas aqui e de vários episódios diferentes. Já apliquei várias coisas no meu escritório. Várias coisas. É uma forma de você fazer um benchmark, né? Você entender um pouquinho como que os colegas fazem e aprender com a experiência do outro, acelerar a sua curva de aprendizado. Então, vem fazer parte do Prevcast e compartilha lá com os amigos. Ó, a propaganda, o jabazão. Não, mas você está certíssimo, porque, assim, tudo é informação, né? É claro que o que não serve você descarta, mas sempre tem algo que você ouve, às vezes algo tão simples, que você fala, puxa, eu posso usar isso no meu escritório, no meu dia a dia, né? Em todos os cursos que eu faço, às vezes nem ligado ao direito em si, eu sempre levo alguma experiência comigo, né? Algo que me acrescenta, eu consigo utilizar depois. Não, e é verdade. Por exemplo, você falou da questão do digital que tá migrando pro digital. Eu tô aqui assim, cara. Você tá pensando, né? Pô, ela tá tipo migrando pro digital mesmo, né? Eu tenho meus escritórios físicos, tenho também um trabalho, mas você tá focando mesmo nele, né? Sim. Você tá com uma entrega um pouco maior aí. Então, pô, interessante. Sim. Aí acende um alerta, faz começar a pensar, entende? Caramba, que interessante. Será que tem mais estratégias para eu trabalhar aqui? De repente investir um pouco mais de energia? Sei lá, interessante. Provoca o nosso pensamento. Essa é a ideia, né? É que também, assim, depois, eu já tô há 21 anos já advogando, e assim, chega uma hora também que você tem que mudar. Aquela rotina já não te serve mais, fica cansativo. Hoje, eu não consigo me ver indo pro escritório todos os dias, né? Eu consigo trabalhar de casa, consigo ter mais qualidade de vida. O custo também diminui, porque eu moro em Suzano, e o escritório, moro em Mogi, o escritório fica em Suzano, então tem uma redução de custos. Então, tudo isso eu coloco no papel. Se acredito que 1 ano, né? Se daqui 1 ano eu conseguir migrar ele totalmente para o online, vou reduzir mais ainda as despesas, né? Então, vai ficar do jeito que eu realmente gosto, do jeito que eu realmente quero. E com possibilidade de atender ainda um público maior. maior. Sim. E consegue montar uma equipe online também, à distância, né? Estagiários, advogados, parceiros, enfim. Eu fiz coach, né, há alguns anos, e tinha um rapaz lá que ele trabalhava na área de tecnologia. E ele falou que contratou um profissional incrível, que ele era de Manaus, acho que de Manaus. Não? Ou não minta, acho que era de uma região ali do Amazonas, mais pro interior. Ele falou que o rapaz ficou muito feliz que ele mandou uma cadeira gamer e um baita de um computador, e o menino era um programador incrível. Então, assim, às vezes você acha realmente profissionais incríveis em lugares distantes, e a contratação, ela tá muito mais ligada realmente a competências do que a proximidade, a distância, né? Sim, ó, eu participei de um curso de empreendedorismo, na época eu estava operada, eu fiz ele online. E eu nem liguei a câmera, nada, porque eu achava, assim, que eu não ia ter não ia interagir, né? Não iria interagir. E por incrível que pareça, lá tinha um campo que nós conseguíamos falar, né, com os outros, outras pessoas que estavam participando, mas eu não falei com ninguém, até porque eu estava operada. E eu só coloquei as minhas redes sociais, porque todo mundo, né, colocou seu Instagram. Uma moça, ela é contadora lá de Portugal, ela viu as minhas redes sociais, ela gostou e ela me convidou para uma live. E eu nem esperava, porque eu estava ali só para fazer, na minha mente fechada da época, eu estava ali só, e também no momento, né, eu estava operada. Eu só estava ali para fazer o curso, ver o que me acrescentava, né, na questão de empreendedorismo, porque hoje eu sei a importância, né, do advogado ter essa visão empreendedora, e o meu foco era só isso. E aí eu recebi esse convite para fazer essa live, né, com essa moça, a Fátima, lá de Portugal. Eu falei, nossa, que bacana, que mundo incrível é esse, né, da internet. Interessante. E a exposição, você se expôs, apareceu, né? Sim. Muitas pessoas às vezes se escondem e acaba não aparecendo oportunidades para ela. Na medida em que você se apresenta, as oportunidades, elas
você tem maior chance de que essas oportunidades apareçam, né? Pô, muito legal. E você falou que o empreendedorismo é importante para o advogado. Como é que você enxerga isso? Eu também acho incrível. Então eu enxergo, porque assim, o empreendedorismo eu acho que é para tudo na sua vida, né? E aquela visão do advogado que ele só advoga, né? Só advoga no bom sentido, porque já é muita coisa, mas só advoga. E ele não tem a percepção do escritório como um todo, né? Que ele tem sim que fazer o marketing do escritório, afinal nós vivemos disso, que ele tem que fazer a gestão, né? Então ele tem que ver a questão de custos, tem que ter lá o financeiro alinhado, tem que ter assim uma mente aberta para as novas mudanças, para a modernidade que nós estamos vendo aí, né? Então tem que ter essa visão empreendedora, porque senão nós vamos ficando atrasados, né? As coisas vão evoluindo, as pessoas vão evoluindo e você vai ficando. Então hoje é muito importante, inclusive para esses advogados, né, que estão começando agora, que assim, às vezes tem aquela ilusão, abrir o escritório, vai chegar cliente e ele vai conseguir viver da advocacia. Isso não existe. Tem que ter um trabalho, sim, para as pessoas conhecerem, né, o seu nome, tem que fazer vídeo, tem que saber desde o começo ali da advocacia que ele vai ter custos, que ele vai ter que ver meios para trazer clientes para poder ter, né, um fluxo de caixa. Então tem que ter essa mente mais aberta, né? Tem que ter essa mente empreendedora e assim, pensar que nós não conseguimos, às vezes, ganhar dinheiro sozinho. Tem que ter uma equipe. Né? Às vezes é difícil montar uma equipe, mas tem que ter essa equipe para poder conseguir pegar mais processo, trabalhar mais e ter, né, um giro melhor no futuro. Eu tenho uma pequena frasezinha que eu acho que é fundamental. Eu comecei a divulgar agora nas minhas redes sociais, mas eu já falo muito internamente no meu escritório, para toda a minha equipe, né? E para os mentorados também. É o seguinte, é sobre vendas. Eu digo que é sobre vendas. Sim. Então, muitos advogados fazem pós-graduações, se tornam os melhores advogados tecnicamente. Cara, eu respeito muito e, pô, é muito bom você compreender sobre direito, entender como ele funciona. Nos bastidores também estavam falando da parte histórica do direito, muito legal. Mas um escritório é sobre vendas, no meu ponto de vista, né? Se você realmente quiser cumprir os seus objetivos, realizar os seus sonhos, precisa ter atração de clientes. Você precisa fidelizar clientes, motivar eles a indicarem mais. Muitas pessoas não olham para isso. Doutora, é tão simples você pensar sobre vendas. Pô, eu tenho um cliente ali, eu vou esperar ele me indicar alguém ou eu vou motivar ele a me indicar alguém? E quando você tem um olhar desse o tempo todo no seu escritório, você potencializa muito os seus resultados. Você discorda disso? Você tem uma visão diferente? Você acha que é por aí? Como que é o seu pensamento em relação a isso? Porque muitos advogados, sobretudo os mais tradicionais, eles criticam um pouco essa visão sob a perspectiva de que a OAB não permite que a advocacia seja mercantilizada. E quando eu falo sobre vendas, eu não estou falando da mercantilização, de você criar promoção, nada disso. Mas eu estou falando de você entender que essa contratação, ela é um processo de convencimento. E esse convencimento, ele passa muitas vezes até pelo antes da conversa. Para a pessoa, por exemplo, te ver na rede social e ela falar, cara, gostei da forma como ela fala. Ali você já vendeu a sua imagem. Você acha que faz sentido? Esse é um olhar importante, fundamental? Como é que você enxerga? Não, eu acho que faz total sentido, porque na verdade nós estamos vendendo a todo tempo, né? Qualquer coisa, a sua imagem, né? O seu produto, a advocacia é um produto, né? Você tem que vender para poder convencer o cliente. E eu acho que, inclusive, a OAB, ela no passado, ela tinha uma visão, sim, muito engessada com relação a isso. Está mudando, né? Porque está vendo a necessidade de ter uma abertura maior aí para os advogados poderem falar do seu trabalho, mas ainda assim encontramos algumas limitações que eu também não concordo muito, porque eu acho que nós temos que sobreviver, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que manter um escritório, nós temos que pagar a OAB. Por que não fazer um bom marketing do escritório? E é claro, sem, como é que eu posso dizer, sem deteriorar a classe, né, a profissão, mas temos que fazer sim esse trabalho. Eu também tinha essa visão um pouco mais fechada, eu não gostava muito de aparecer, de falar em público, jamais. E nesse ponto, a OAB também me ajudou, né, eu critico, mas eu também apoio e falo bem, porque assim, trouxe também um lado bom. Porque quando eu fiquei lá no cargo da OAB, eu vi essa importância, porque
eu não era tão conhecida na minha cidade. E a partir do momento que eu fui para esse cargo, eu comecei a me destacar, as pessoas começaram a me conhecer, me procuraram para fazer parceria. Então é aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então é importante sim, você tem que vender o seu produto, você vende pela sua imagem, pela sua postura, pelo que você fala, pelo que você produz, pelo teu escritório, seja ele físico ou virtual. E é sempre uma venda, tá certíssimo. Venda é fundamental. Assim, eu desconheço um negócio que funcione sem venda. Sem venda. Assim, e realmente, até vou pedir para vocês de casa me ajudarem a comentar aqui se tem, pô, aí eu não vou conseguir comentar, eu acho, porque eu não conheço. Ou se você concorda que é sobre vendas, porque eu desconheço qualquer negócio que funcione sem essa característica de persuasão, né? De convencimento. Cara, vem comigo, cliente, vem comigo que eu sou bom nisso. Eu sei fazer, consigo resolver. Obviamente que você também pode e deve fazer suas pós-graduações, seus cursos de especialização e ficar bom, por exemplo, nichado numa área. Isso é fantástico. Mas se não souber vender, e eu acho que é aí que o advogado tem que focar, aí que ele tem que ser especialista em vendas. Sim, por isso que eu acho que a nossa vida, né, a vida do advogado, hoje é muito mais difícil. Porque não é só advogar, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer gestão, você tem que entender de empreendedorismo, você tem que entender de pessoas. Hoje ficou muito mais difícil advogar. Mas se não mudar, como eu falei, vai ficar para trás, não tem jeito. Tem que acompanhar o que está acontecendo, né, no mundo, no mercado. E hoje tem sim que mostrar um bom trabalho, não é só ser bom, tem que mostrar que é bom, né? Não tem que só saber, tem que mostrar que sabe. As pessoas têm que ver isso. Isso é interessantíssimo, né? Se mostrar. Porque existe, né? Eu já vi várias pessoas dizendo isso. Ótimos advogados com muita dificuldade de receita. E advogados medianos, talvez medíocres, faturando altíssimo. E por que isso acontece? Exatamente talvez por esse olhar. Porque alguns estão focando realmente em atração de clientes e o resultado vem em escala. Enfim, há críticas aí a todo tipo de posição. Mas tem advogado, isso é fato, tem advogado que não compreende tanto sobre direito e está faturando alto. Enquanto muitos bons profissionais, e eu já conversei com alguns, tendo dificuldade de ter clientes, de conseguir mais clientes e ganhar dinheiro. Que loucura, né? É loucura e assim, né, eu acho que é importante, né, essa questão do marketing, mas como, né, você mesmo falou, Danilo, é importante o saber, porque assim, eu estando na presidência lá da comissão e hoje também eu participo de vários grupos, eu vejo assim que tem muitos advogados e até uma irresponsabilidade isso. Pega um processo, não entende nada. Ah, previdenciário dá dinheiro, eu vou pegar. E começa a fazer perguntas nos grupos lá, que eu estou, e do começo ao fim do processo. Quer dizer, o colega não sabe nada. Nem pesquisar. Como que... Nem pesquisar, porque às vezes é só colocar no Google. Eu falo, gente, como consegue pegar um processo desse? E às vezes, por uma sorte, dá certo. Para o cliente, ele é o melhor advogado. Mas ele não é o melhor, porque ele fez com conselhos de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Isso para mim chega a ser assim surreal, até uma irresponsabilidade. Absurda. Eu fiz uma live não, eu entrevistei aqui o Dr. Guilherme Radzevici, isso foi a entrevista anterior. E até peguei um corte dele em que ele fala exatamente sobre essa questão, a responsabilidade do advogado, porque é um processo muito mal feito e o INSS escolhe os processos em que ele vai trabalhar para gerar jurisprudência a seu favor. Então o INSS escolhe aqueles processos que são mal feitos, com advogados mal preparados, então precisa ter responsabilidade. Além de toda a ideia da jurisprudência mal construída, tem também uma vida por trás que você está defendendo, né? E a responsabilidade daquela, porque para aquela pessoa, você é um advogado importante, né? Você é realmente a pessoa mais importante e que vai salvar ela. Você tem que ter responsabilidade com as pessoas, né? Sim, a responsabilidade com a classe, né, também, porque isso denigra a nossa profissão. Sem dúvida nenhuma. Então é importantíssimo. Bom, e estamos falando disso também porque você é professora. Então você realmente conversa com muitos advogados e ajuda a desenvolver muitos advogados. A maioria dos seus alunos são advogados, tem alunos que também não são advogados, apenas estudantes ou funcionários de escritório de direito previdenciário? Então, tem o curso, né, Decifrando o CNIS, que eu até fiz com o Márcio da Costa. Nesse curso específico, ele é voltado para advogado. Por quê? Porque não é fácil realmente você entender, né, o extrato previdenciário do cliente. Eu mesma demorei muito para entender. Eu comecei a observar na prática
se você não souber decifrar o CNIS, entender o CNIS, como isso afeta no resultado do benefício. Porque às vezes ele é negado, ele é indeferido, porque simplesmente o advogado ou a pessoa foi lá e deu entrada, né, o segurado por conta deu entrada e não fez lá uma correção, uma retificação. Então esse ele é voltado para advogado. Mas eu dou mentorias também para advogados, estudantes de direito. Eu tenho sim estudantes de direito como mentorado. Eles querem saber, né, como que é a advocacia previdenciária, como que vai ser quando eles se formarem. Né, eles já querem começar a fazer processos da família, então é bem interessante. Como que é assim, como é que você percebe aí esse olhinho brilhando deles, né, para o encantamento do direito? Porque o direito ele é encantador até você realmente começar a fazer, né? Quando você começa a fazer, você vê um juiz, eu brinco muito, né, tanto penal quanto trabalhista, né? O trabalhista é lindo, você chega lá, aí você vai na primeira vara, o juiz ele tem um CPC que é dele. Né, tem regra, aí você vai no outro juiz, ele tem outra dele, o outro tá forçando o acordo. Você fala, cara, o direito não é aquilo que eu vi na faculdade, né? Advogado e juiz não tá no mesmo plano não, pelo menos na cabeça dele. Como que é você olhar esse brilho do advogado, de repente você ter que gerir um pouco isso, falar, cara, a realidade é um pouquinho complicada, calma aí. Mas é também valorosíssimo demais, né? Sim, mas eu tenho todo um cuidado também, porque dependendo do que você fala, você desmotiva, né? E a intenção não é essa, porque a pessoa está se formando ainda. Então eu falo dos problemas, sim, né? Porque não tem como não falar, mas eu tento, assim, encorajar, né? Falar as coisas boas, falar, olha, no direito previdenciário, as audiências hoje são, a maioria, né? São online. E quando é físico, é outro tipo de atendimento, porque realmente né? Nós temos juízes e juízas, mas na grande maioria, eu já fiz audiência trabalhista, eu particularmente achei um horror aquela sala lotada, demorando 1h30 para acontecer a sua audiência, que você chega lá, fica 10 minutos, o juiz, é tudo tão rápido, o juiz às vezes nem olha para você. Então, a advocacia previdenciária, eu gosto muito por conta de tudo isso também. Nós temos os problemas, mas nós temos também as benesses, né? E eu gosto muito da audiência, o tratamento, né, dos juízes conosco. Então eu passo isso para eles, falo dos problemas, mas eu falo também de tudo o que está acontecendo, como que eles podem começar da melhor forma, para não ser esse tipo de advogado que faz processo com base em respostas de WhatsApp. Não, isso jamais, né? Tem que estudar. A mentoria é só para direcionar, o estudo é deles, né? Fundamental. A mentoria é uma forma de você acelerar a curva de aprendizado deles. Isso, justamente. Colocar ele numa direção em que ele vai acelerar muito mais, né? Isso. Interessante. Ó, a gente faz alguns cortes aqui no meu Prevcast, né? Então depois eu faço cortes e coloco no Instagram. Eu queria saber de você, já que você é uma especialista de CNIS, e estamos aqui realmente falando com advogados previdenciaristas, eu quero a cereja do bolo. O que o advogado previdenciarista deve olhar, por exemplo, aquilo que você ensina, que você fala, cara, aqui valeu a pena você ter pago o curso, porque essa informação vai te ajudar demais aí no seu escritório, para a gente poder compartilhar com o nosso público de casa aqui. Então a gente vai fazer um corte depois também dessa parte. Xandão, já deixa registrado aí. O que você tem de interessante assim do CNIS? Você fala, cara, isso aqui o advogado não olha e deveria olhar, isso muda o jogo. Então, quando nós pegamos lá um extrato previdenciário que no final tem os indicadores, tem que observar todos aqueles códigos, porque todos aqueles indicadores é porque o CNIS ele tem alguma irregularidade. Por exemplo, nós temos lá códigos quando aparece, né, de RPPS, que é o servidor público, às vezes ele trabalhou um período como servidor público, aparece esse código, então provavelmente ele vai ter que comprovar, né, a hora que for dar entrada no pedido, porque tá lá um indicador. Geralmente a dona de casa tem lá um indicador que tem que fazer a prova, mas o que é mais comum são as contribuições abaixo do mínimo. E aí tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o INSS ele não vai conceder esse benefício porque tem lá as contribuições abaixo do mínimo. Aí como eu costumo fazer? Eu faço, né, a petição da retificação do CNIS, pedindo a retificação e pedindo que o INSS apresente os valores que ele entende devido, para que assim, se o cliente, né, ele aceitar pagar aquele valor com juros e correção monetária, aí paga o valor, mas sempre condicionando a concessão do benefício, para não pagar indevidamente. Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes assim era outra moeda, né, contribuições anteriores a 94, fica difícil a gente saber, né, o valor, ou se também o INSS vai aceitar por ser um período antigo, e se aceitar, vai utilizar,
né, na aposentadoria do cliente. Então, tudo isso eu especifico no meu pedido, para não ter problema. Então, eu costumo fazer essa retificação junto com o pedido de aposentadoria, de tudo o que tiver ali, que eu considero, né, como um erro ou como algo que tem que ser provado. Às vezes acontece também de um registro não estar lá no CNIS, no extrato previdenciário, então eu peço para que sejam inclusas nessas contribuições, em guias GPS também. Muitas vezes eu vejo lá a contribuição na guia e não está no CNIS, então eu peço a inclusão. Então eu faço mesmo uma petição bem elaborada para que não tenha problemas. Mesmo assim, às vezes acontece também, né, do INSS lá indeferir. O robô passa lá e nega. Nem lê, acho que às vezes Mas eu faço de tudo para evitar esses problemas. Legal. Então você já faz uma análise prévia ali do CNIS, identifica esses indicadores, já pontua na sua petição de requerimento mesmo. Isso. Até o Márcio me ajudou bastante, porque, nossa, que dificuldade de gravar essas siglas, né? Até o Márcio, na época, me ajudou bastante. E são várias siglas, né? Nossa, e tá sempre aparecendo mais, né? Às vezes você fica até meio perdida ali. Mas é importante olhar, hoje a internet tá aí, então te dá essas informações. Se não, você pergunta num grupo de WhatsApp e... Tá tudo certo. Não dá. Legal. E o curso que você faz lá, geralmente é mais essa parte de CNIS. Porque eu vejo o Márcio falando um pouco de CNIS, também acho que de recolhimento em atraso, né? O Márcio, ele fez, né, mais cursos depois do nosso, acho que é de recolhimento, esse eu não fiz. O meu foi só mesmo eu decifrando o CNIS. Decifrando o CNIS, bacana. E como é que foi a experiência aí como professora, ministrando cursos? Olha, eu achei difícil, viu? Não achei fácil, Foi não. tudo online? Tudo online. Ao vivo? Não, foi gravado, né? Até porque foi o primeiro, então nós fizemos gravado. Mas Você gravou no estúdio, em casa? Como é que foi? No estúdio. No estúdio. Né? E assim, eu achei interessante, porque quando você está de fora, você acha que 40 minutos de curso, 1 hora é fácil. E não é. Nossa, como demora, você tem que estudar. Tem todo um preparo, às vezes surge dúvida, você acaba confundindo as siglas. E aparece, às vezes, indicador que você nunca nem viu na vida, em 21 anos, na época eu tinha 20 anos de advocacia, na época que eu fiz esse curso. Então, não foi fácil. Foi algo novo também para mim, porque eu, como advogada, não me atentava tanto a esses indicadores, até ver a importância. Mas foi bem proveitoso, eu aprendi bastante, né? E foi uma experiência. Agora vamos ver quando que vai surgir um próximo curso. Pretende fazer novos cursos em outras áreas, também ainda com CNIS? Não, sempre na área previdenciária, não o tema, outros temas, isso, outros temas. Sim, pretendo. Você, no seu escritório, tem um tipo específico de benefício que você atua mais, que você trabalha mais? Tem. E tem algum que você não trabalha? Olha, aparece mais os benefícios por incapacidade. E são esses justamente que eu vejo que tem advogado que nem pega mais esse tipo de processo. E quando chega ao escritório eu falo, meu Deus, que vontade de falar que eu não vou pegar também. Porque nós estamos enfrentando também uma fase muito complicada. Antes, assim, de 10 processos, 8 davam certo, um exemplo. Hoje não. Hoje, por incapacidade, né? Hoje, de 10 processos, uns 4. A perícia vai reconhecer incapacidade, os outros não. E aí, você fica numa situação muito insegura com o cliente. Aí o cliente, às vezes, não entende. Ele pode achar que, na verdade, o advogado não é bom, mas não tem nada a ver com o advogado, porque vai depender de uma perícia médica. Então, eu estou ficando num período assim, passando por um período assim, bem desgostoso, com benefício por incapacidade por conta disso. Porque até no judiciário estamos vendo esse problema, né? Perícias sendo negadas de forma aleatória e nos deixa muito à mercê, né? O cliente, ele não tem condições de pagar um assistente técnico. Nós não somos, né, médicos, o que nós sabemos é o que o Google nos ensina, os livros, né? O CID. Mas nós não temos conhecimento a fundo para poder contestar, muitas vezes, um laudo pela doença em si. Você contesta pelo documento do cliente, pelo que você vê nos livros, pela internet, mas conhecimento aprofundado não temos. Os benefícios por incapacidade realmente é o calcanhar de Aquiles do advogado. Vou tentar contribuir com o pessoal que está em casa e contar um pouquinho da minha experiência em relação aos benefícios por incapacidade. Acho que eu posso contribuir um pouco, porque eu tive um treinamento, né, nos meus escritórios. Nós promovemos um treinamento feito por peritos médicos, né?
Eu comecei exatamente dessa forma, doutor. Eu tinha essa visão de 8 processos concedidos de 10. Falava, coisa linda. De repente virou a coisa. Cara, não vinha mais benefício concedido. E eu ficava maluco. Quando eu comecei o Prevcast aqui, quem olhar os primeiros episódios era o Jonas Borracini, né? Ele é um médico perito. E ele era um médico perito na época que a gente via muitos resultados negativos. E a gente falava, caramba, o Jonas é muito ruim, ele não dá benefício pra ninguém. Cara, eu já falei isso algumas vezes pra ele aqui, né? A gente já brincou sobre isso. E a gente falou, não é possível, né? Eu tenho uma coisa que é a autorresponsabilidade. Eu entendo que os resultados que acontecem na minha vida são meus. E eu tenho responsabilidade com eles. Então, se tiveram 8 benefícios negados, não é o Jonas. Sou eu que deveria ter visto talvez alguma coisa e não consegui ver, seja por incapacidade técnica, por qualquer coisa. Então, o que eu fiz? A gente foi atrás de entender um pouco mais sobre isso. Fomos atrás de peritos para poder treinar nossa equipe. E aí contratamos eles, pagamos caro na época, e eles deram um baita de um treinamento. Aquilo já foi uma virada de chave. A gente falou, entendi, não é que ele é mau, não é que ele é ruim. Ele faz uma avaliação técnica de uma forma que eu não estava compreendendo. O direito ele tem um pouco mais de subjetividade, né? Ele é mais interpretativo, mas o médico perito ele tem que fazer uma avaliação com base em dados objetivos. E se o processo não tem dados objetivos, elementos objetivos que indicam o que você está querendo provar, o perito não vai dar, diferente do juiz, numa questão trabalhista, que eu mostro um dano moral, que é subjetivo, me xingou mesmo, ofendeu a minha honra ou não. Você consegue trabalhar uma contextualização para demonstrar que aquilo realmente violou um direito. Mas com o médico perito isso não funciona. Então, uma visão do advogado que, quando aplicado nos benefícios por incapacidade, geralmente ele vai errar. E eu aprendi muito nos últimos anos, doutora, muito mesmo, em relação aos benefícios por incapacidade, e tenho um olhar hoje diferente. E eu vou te dizer o seguinte, que de 10 casos que aparecem no meu escritório, 8 eu não contrato. E não é porque eu não faço benefício por incapacidade, é porque aquele caso, muito embora eu me comova com a pessoa e eu entenda o problema dela, eu tô vendo que, pela regra do jogo, não vai dar certo. E não é o meu custo operacional que vai ficar em jogo por causa disso, entende? Como foi no passado, gastei muito dinheiro com isso. Então eu falei, não, agora eu vou trabalhar dentro dos processos que apresentam características de incapacidade. A primeira delas que eu utilizo no meu escritório, e aí você de casa, como dica importante nos benefícios por incapacidade, documento, eu já falei isso com o Jonas, então o que eu vou dizer aqui, o Jonas já reafirmou, tá? Os médicos peritos, conversei com o Jonas aqui, com o Elcio, que é um outro médico perito, também com o Richard Rigolino, psiquiatra, a documentação ela é secundária. O advogado ele quer fazer prova, e ele quer fazer prova com documento. Tá errado. A primeira coisa que você precisa entender é o ser humano. Quando o perito médico vai fazer a verificação, como que acontece a perícia? O cara senta lá e o médico começa a conversar. Então por que eu, advogado, vou querer primeiro analisar a documentação? Não. Eu também sigo essa linha. Eu quero identificar quais são os indícios de incapacidade. Eu não tenho como entender se existe ou não incapacidade, mas os indícios de incapacidade eu consigo falar, não, por que você não consegue trabalhar? Aonde que realmente acontece? Se tirar a dor, como é que fica o seu problema? Como é que está essa limitação? Aí depois eu vou ver a documentação que subsidia toda aquela história. E aí eu tenho aqui um caso muito mais viável. Do contrário, eu tenho grande chance de não dar certo. A pessoa aparece lá com um problema psiquiátrico, mas não tem um tratamento regular, ou está há 2, 3 anos num tratamento com uma mesma medicação que não tem alteração de medicação, que indica o quê? Que ele está num tratamento estável, né? Então já está controlado. Sim. O médico psiquiatra não está mais tentando controlar. Vai dar negado. E o Richard, ele fala um pouco sobre isso no podcast dele. Então, os advogados de casa podem concordar ou não comigo. Fato é que o número de benefícios negados, ele está muito ligado à ausência de elementos objetivos que indicam incapacidade. Sim, inclusive hoje até a demanda do escritório diminuiu por conta disso, porque hoje eu estou mais criteriosa também. Porque não convém montarmos um processo, brigarmos por um processo, recorrer, se o cliente também não contribui tendo uma parte médica que comprove, né, todo o alegado. E essa virada de chave também veio quando teve a primeira operação pente fino, que eu comecei a receber muitas pessoas no escritório e que há 10 anos recebendo o benefício e teve o benefício cessado. E elas me procuravam desesperadas, porque queriam a reativação do benefício na justiça. Aí você pedia, né, o prontuário médico, a parte médica recente, a pessoa não tinha nada.
de documento. Então, como que uma pessoa ficou 10 anos, né, que eram os casos mais comuns que apareciam no escritório na época, 10 anos afastado por incapacidade e não foi ao médico uma vez, não fez tratamento médico, não tem um prontuário, um laudo que comprove, né? Mesmo não sendo médica, isso é muito complicado, né? De acreditar que realmente aquele cliente esteja falando a verdade. Então, já está descarto essa questão, já nem pego esse processo, porque eu sei que eu vou perder, não tem documento que comprove. Mas tem alguns casos que você até, né, chora junto com o cliente. Você fala, não, esse vai dar certo, você monta o processo tudo bonitinho, o cliente vai na perícia e é negado. Aí dá vontade de chorar junto com o cliente, realmente. Eu vou te dizer que não é, aplicando isso que eu disse, não é realmente uma garantia de que vai dar certo, não. Porque já também conversando com os médicos peritos, é isso. Existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Todas as áreas. A perícia médica, eles conversam comigo aqui no podcast, eu acho que é o do Elcio. É o do Elcio. Aliás, deixar o card aqui para vocês aqui. O episódio do Elcio é muito interessante, que ele traz todo o conceito histórico da perícia médica e como ela surge no cenário jurídico previdenciário. Vou assistir. É muito interessante, vale demais a pena. Porque você começa a entender por que muitas vezes perícias são negadas e eu já tive, por exemplo, nessa época, 2005, você vai lembrar, antes eram os credenciados, lembra disso? Sim, eram os credenciados antigamente. Muitas pessoas se aposentaram e hoje sequer conseguiria receber auxílio-doença. Sim. Teve gente que foi aposentada na ocasião. Então, assim, houve, um pouco depois disso, a profissionalização da perícia médica. Começaram, é muito mais recente. 2007, se não me engano, é o ano em que começa ali surgir cursos de medicina legal e perícia médica. Então, que hoje é uma especialização da medicina, assim como a cardiologia, psiquiatria. Então, também é. E aí você fala assim, caramba, interessante, entendi. Os peritos, eles não tinham o conhecimento técnico de perícia. Sim. Essa intersecção entre o direito e a medicina, né? Para poder falar, não, aqui tem ou não tem direito a um benefício. Então, é interessante você ver toda essa mudança. Assistam lá o episódio do Elcio, tá incrível. Assim como também o do Richard Rigolino. É um médico perito, deixar o card aqui também, pro Xandão colocar pra gente depois. Muito legal mesmo. Você percebe essa mudança no olhar da perícia? Você percebeu que era muitas pessoas na época se aposentaram, conseguiram benefício de uma forma que não tinha tanto direito quando mudou. Você lembra dessa mudança? Lembro que foi segundo semestre de 2005. Eu não lembro assim, exatamente o ano, mas eu comecei a advogar em 2003, as perícias eram peritos credenciados, né? As perícias eram feitas só por peritos dentro do seu consultório, enfim. E aí, tinha mais números de benefícios concedidos, e na época, a maioria, por incrível que pareça, eram benefícios para o problema de coluna, hérnia de disco. E hoje são os benefícios que eu mais tenho dificuldade, às vezes, de conseguir, né, na área de ortopedia. E na época, a grande maioria do escritório era de ortopedia, era hérnia de disco, eu lembro que era... esqueci agora o nome. Não vou lembrar, mas acho que é cervicalgia e hérnia de disco. Eu lembro que a maioria dos clientes tinham esses laudos. E hoje são os mais difíceis de ter uma procedência, de ter um êxito na perícia. Olha que interessante, quando o Instituto Periciar, que foi esse instituto que deu um curso para o meu escritório, a primeira fala do Jonas, ela foi muito interessante, muito. O Jonas, ele perguntou o seguinte, bom, quem que vocês acham que pode ter mais problema na coluna? Então imagina, você como advogada ou um rapaz que trabalha como pedreiro. Quem de vocês dois que realmente pode ter um problema na coluna mais sério? E, não sei assim, né, o pessoal de casa. Aliás, coloquem aqui antes da gente dizer. Quero saber de você de casa, quem tem mais chance de ter um problema na coluna? Um pedreiro, por exemplo, né, alguém que trabalha ali em obra, pegando peso ali, fazendo esse movimento de flexão da coluna, ou o advogado está sentado o dia inteiro, né? Óbvio que não o dia inteiro, a gente tem nossas atividades, mas para que fique claro aqui a distinção de como a atividade é executada. E aí ele traz o advogado. Nossa, me surpreendeu. E aí ele explica cientificamente, porque a nossa coluna ela está colocada dentro de uma estrutura muscular. E são os músculos da coluna que prendem a coluna, deixam ela ali fixa, né? E consegue fazer melhor
todos os movimentos. O pedreiro, ele está sempre trabalhando em atividade física, ele está sempre deixando essa parte rígida, forte, fortalecida. Nós ficamos sentados, o que acontece? Toda a nossa musculatura dessa região não é trabalhada. Então a gente vai perdendo a força dessa musculatura. E essa posição anti-ergonômica, ela não é favorável à estrutura do nosso corpo. Então é muito mais fácil que nós tenhamos problema na coluna por não fazer nenhum tipo de esforço do que uma pessoa que trabalha como pedreiro. Olha que interessante. Muito interessante, porque a princípio você já pensa logo no pedreiro, não que o advogado não vá ter, porque realmente essa posição por muito tempo é incômoda. Mas você nunca pensou em fazer um curso sobre isso, de direito de benefício por incapacidade? Pois é. Você fala tão bem, tem bastante conhecimento sobre a matéria. Pois é. Eu confesso que eu comecei a escrever um livro. Aliás, ganhei o livro de uma colega aqui que me presenteou com o livro. Muito legal, muito legal. E eu comecei a escrever. Meu livro está pronto, na verdade. Eu preciso agora rodar ele numa editora aí. E já pensei sim, eu cheguei a começar a montar um curso com o Jonas na época, com o pessoal do Instituto Periciário, a gente estava com um projeto desse, e aí a coisa acabou esfriando um pouquinho na ocasião, a gente acabou não colocando energia, e eu acho que foi isso. Eu não sei, o pessoal acha que quer que eu faça um curso, coloquem aí. Se o pessoal falar para eu fazer, eu faço. O pessoal falar para fazer, eu faço, mas eu realmente, assim, eu aprendi muito sobre benefício por incapacidade, eu vou te dizer que eu compreendo bem como funciona, eu me sinto à vontade. Sim. Me sinto muito à vontade. Eu acho que você tem propriedade para falar sobre isso, né? Eu vou querer assistir seu curso. Bacana. Comprar o livro também. É legal. Vamos ver se esse ano esse livro deve sair. Tá prontinho lá. Então, escrevendo só, tirando as informações da cabeça, né? Tentando colocar um pouquinho mais bacana. Vamos fazer. Xandão, como é que estamos aí? Temos pergunta? Posso continuar aqui? Show de bola. Você falou, doutora, que os incapacidades você tem torcido um pouco o nariz, né? E quais são aqueles outros que você tem atuado com maior preponderância, com maior frequência? Eu gosto muito dos benefícios acidentários, né? Tanto de qualquer natureza ou como os decorrentes de acidente do trabalho. Acho que não dá também dentro do direito previdenciário, porque eu já fiquei seletiva em escolher só uma área. Então, dentro do direito previdenciário, não dá para você também, eu penso, né, ser tão seletivo, porque senão seu nicho fica muito ali restrito. Mas é um benefício que eu gosto muito de atuar, são os benefícios decorrentes de acidentes, principalmente quando é do trabalho. Gosto bastante. Auxílio-acidente. Auxílio-acidente. Poxa, e aí surpreende, porque o trabalhista nessa área, ele é incrível também, né? Porque assim, ó, quando a gente fala de... Eu adoro também, tá? É uma das áreas que eu mais gosto. Como eu estou falando de incapacidade, isso tem um pouco de relação com a incapacidade. Eu amo trabalhista também. Eu acho trabalhista incrível. E eu não perco a chance. Todos os processos, aliás, no escritório eu advogo pouco, né? Em termos de fazer os processos, as audiências. Mas quando é acidente de trabalho, geralmente o pessoal me coloca lá para fazer. E eu adoro. Pô, se você teve ali um acidente de trabalho, você também tem uma briga muito boa. E se é uma área que você gosta, tá provavelmente muito competente também para discutir um trabalhista aí. Então, tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que eu gosto muito, tem a sucumbência, a parte ruim. São processos que demoram demais. E hoje, assim, eu até faço o trabalhista quando ele é decorrente de um acidente do trabalho. Quando é só verbas, eu tenho parcerias, né? Agora, quando é decorrente do acidente do trabalho, eu também gosto de fazer. Mas, assim, pego todos os tipos de processos previdenciários, mas o que eu gosto mesmo, assim, o que eu gosto mais, né, vamos dizer assim, são os de acidente do trabalho. Mas tem essa ligação com o direito trabalhista, não tem como você desvincular. É o mesmo cliente, é o mesmo problema, sim, né? Que ele gera aí. Às vezes ele não quer, né, acionar a empresa, ou às vezes também é algo que, assim, às vezes fica difícil você comprovar, ter um êxito na ação trabalhista, geralmente é contra o INSS mesmo, é em face do INSS. Mas quando ele contrata também para fazer em face à empresa, eu também consigo montar esse processo, consigo fazer. Se a demanda estiver grande, eu tenho as parcerias, então é bem tranquilo. Legal. Doença ocupacional também passa bastante? Sim, eu gosto. Nossa, doença ocupacional é muito legal, né? Eu gosto. E também é uma área que para o advogado é complicado. Você fica sempre naquela dúvida, né? Aquela dúvida de, caramba, mas será que tem relação mesmo? Tá parecendo que tem. Vai para perícia e o perito fala, não tem. Tem que ter a prova, né? Não tem jeito. Ou o comunicado de acidente do trabalho, ou o laudo comprovando, tem que ter testemunhas, dependendo
do caso, tem que ter alguma prova. Não dá para também se aventurar assim, não. Maravilha, show de bola. Bom, Xandão agora deu o start aqui pra gente. Temos uma pergunta da nossa querida doutora Vanessa. Doutora, por favor, fica à vontade. Oi. Você falou sobre o acerto do CNIS, né? Que quando você entra com o pedido da aposentadoria, você faz um pedido específico na sua mini petição para que o pagamento dessa diferença seja na concessão da aposentadoria? Foi isso mesmo que eu entendi? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Sim, claro, Vanessa, né? Obrigada pela pergunta. Então, eu faço a petição condicionando a retificação do CNIS com o pagamento, nesse caso em específico, né? Quando tem pagamento em atraso, pagou abaixo do mínimo, eu condiciono o pagamento com a concessão da aposentadoria, mas sempre peço para o INSS emitir a guia. Porque ele vai emitir com juros, correção monetária, o cliente geralmente ele paga, né? Desde que esteja lá condicionado, né? A aposentadoria. Agora, se o cliente achar que é muito, não tem obrigação de pagar, né? A gente desiste do pedido. Mas eu sempre faço esse pedido porque, assim, para ter uma garantia também para o cliente, para ele geralmente ou pagar indevidamente, ou não utilizar isso na sua aposentadoria, ou às vezes ele mesmo se aventurar e ir lá no meu INSS emitir uma guia e pagar de qualquer forma. Então eu sempre condiciono isso no pedido de retificação, no pedido da aposentadoria. Legal, interessante. É uma forma de tentar fazer com que ele não gaste o dinheiro à toa, né? Paga o INSS, nega o benefício. Sim. E você condiciona, né? O INSS, você falou para pagar, peraí, como é que você não vai conceder? Sim, tem que condicionar, né? Eu tenho um caso, inclusive, que o valor era muito alto, é um advogado mesmo, né? E ele me contratou porque ele não faz essa área, é um advogado lá da cidade, e era um valor altíssimo. Como que ele ia pagar sem saber se iria utilizar? Porque, inclusive, ele queria pagar um período que ele não pagou como advogado, enfim. Então, eu fiz o pedido condicionando. Aí o INSS deu lá o ok, emitiu a guia, ele pagou, deu tudo certo. Hoje está aposentado. Muito bom. E você percebe na prática aí bastante eficácia aí nessa medida? É muitas vezes necessário mesmo o INSS ir lá e emitir a guia? Você percebe isso com muita frequência? Depende, né? Geralmente, quando são períodos mais antigos, eu gosto dessa garantia do INSS emitir a guia e ele acatando ali o pedido, condicionando a aposentadoria. Maravilha, legal. Tá, temos mais uma pergunta, mais uma colaboração aqui da doutora Nayara. Vamos lá, doutora Nayara, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, ela falou a respeito dessa migração do escritório dela, que dentro de um ano já pretende estar no universo digital, que hoje ainda faz atendimento presencial. Uma dificuldade que a gente acaba enfrentando, no caso é uma dificuldade que eu tenho, esses clientes que são mais antigos, que têm uma idade mais avançada, eles têm uma resistência muito grande, pelo menos os meus, tá? Para esse atendimento virtual, às vezes eles não querem nem fazer Pix, eles querem ir lá presencialmente no escritório para poder fazer o pagamento. Como que você lida com essa questão para que você consiga, por exemplo, a documentação, para que eles enviem as informações que você precisa e também para que você consiga realizar esse atendimento dentro desse universo digital? Bom, aí, Nayara, obrigada pela pergunta. Mas aí vem aquele poder do convencimento, né? De mostrar para o cliente as vantagens do atendimento à distância. E às vezes eles mesmos preferem, porque ou são idosos ou estão acamados, eles até preferem, ou às vezes não tem dinheiro para ir até o escritório, eles preferem. Alguns, né? Alguns ainda insistem no atendimento presencial e eu espero que daqui a um ano eu consiga convencer todos da importância do atendimento à distância. Mas ainda encontro problema, sim, principalmente com o envio de documentos. Né? Às vezes não sabe escanear, não sabe tirar uma foto nítida, mas eu estou pedindo sempre assim os documentos na forma digital, porque eu também não quero mais ficar com documento físico no escritório. Eu estou com uma caixa de documentos lá, eu mando carta, olha, coisa antiga, mando carta, porque alguns não têm WhatsApp, eu não tenho mais contato, né? São clientes que deixaram a documentação lá e não voltaram mais para o escritório. E aí eu tento ligar, mando e-mail, mando o que eu tiver lá no escritório, carta, enfim, telegrama. O que eu consigo fazer, tento localizar pelas redes sociais, mas o cliente não vai buscar a documentação.
E aí, olha a responsabilidade, estou com uma caixa lá que eu não consigo devolver. Então, eu também não quero mais pegar documento físico mais, eu quero que me mande agora tudo digital. E aí, tem essa questão, que eles têm essa dificuldade, mas assim, tem lá, né, eu mando as orientações direitinho, e às vezes eles têm um neto, um filho, alguém que auxilie. E aos poucos eu tô conseguindo convencer, mas realmente esse início não é fácil, porque primeiro nós temos que mudar a nossa mentalidade, para a gente conseguir convencer o cliente. Se a gente não consegue mudar a nossa cabeça, a gente também não consegue convencer o cliente dessa importância, que assim, tem advogados que conseguem trabalhar em casa e outros não, né? Também tem que ver isso, o foco de cada um, a vida de cada um, a realidade de cada um. Talvez se eu tivesse, um filho pequeno, ou um marido dentro de casa, talvez eu também não conseguisse trabalhar em casa, né? Depende muito da realidade de cada um também. Pô, muito interessante, muito boa a pergunta da doutora Nayara, porque realmente é interessante. Sim. Eu acho que aí tá o maior problema, né, de você ter um escritório totalmente virtual, é você realmente atender pessoas mais idosas. E eu penso aqui na quebra de objeção, né? Porque veja, quando a gente fala do marketing, quando a gente fala de venda, o que a gente está falando é que existe uma barreira chamada objeção, que a gente tem que quebrar ela, né? Esse é o processo de persuasão. Sim. E é como você falou, tem que convencer o cliente, é exatamente isso. Existe essa barreira, é um fato. O que você precisa fazer é criar subterfúgios para quebrar essa barreira, né? E conseguir convencer ele, eu entendo que isso é difícil, mas você tem outras vantagens de me ter aí como seu advogado. E uma solução, talvez, no mundo de hoje, que é cada vez mais comum, é a gente utilizar, por exemplo, serviços de entrega, né? Então, se tiver que pegar uma documentação, utilizar talvez um motoboy, alguma coisa assim, e aí você não paga mais um aluguel, você paga apenas alguns serviços de retirada e entrega de documento quando ele não tiver, de repente, alguém que possa ajudar ele a encaminhar virtual. Então, pô, muito interessante mesmo, né? Sim, eu acho que para nós que advogamos já há um tempo, às vezes é mais difícil mudar. Mas os novos, eles já estão com essa cabeça também, né? Eles alugam lá, acho que tem esses coworking, né? Eles alugam a sala quando precisa atender realmente. Então, para poder diminuir também os custos, né? Porque você tem um custo fixo para quem está começando e às vezes não tem um retorno de imediato, porque às vezes o processo demora. Então, é muito interessante para os novos advogados. Muito legal, muito legal. Temos aqui mais uma pergunta. Doutora Daiane Avelino vai fazer uma pergunta aqui para a doutora. Estamos bombando aqui de perguntas. Bem legal, bem legal. Doutora, na verdade é um conselho. Pela sua experiência, o tempo que a senhora tem de carreira, o que a doutora acha que é essencial, que faz a diferença hoje para o jovem advogado na área previdenciária? Olha, para o jovem advogado, eu penso assim, pelo que eu vejo, né, e que eu até comentei aqui nos grupos de WhatsApp, tem a questão da insegurança, sim, que é normal para quem está começando a advogar. Mas como que você perde essa insegurança? Estudando, não tem jeito. Tem que estudar muito, porque quanto mais você estuda, mais segura, né, mais seguro você vai ficar. Então tem que estudar, tem que pesquisar. Você pode até perguntar para um colega, né, um conselho, porque é normal no começo essa insegurança, mas não entregar toda a responsabilidade para o outro, né, para um grupo de WhatsApp, para o Google. Não, você tem que fazer a sua parte. Eu acho que para quem está começando, isso é essencial, é estudar e mostrar que sabe, que é fazendo vídeo, né? Não importa se está fazendo, se acha que está fazendo certo ou errado, o importante é a informação estar correta, né? Essa é importante, o que não pode estar errado é a informação, porque nós temos a nossa responsabilidade. Mas se o vídeo ficou bonito, se ficou feio, se ficou perfeito, se não ficou, isso é o menos importante. É perder o medo. Muito legal, muito legal. Quero dar uma dica também aqui para o jovem advogado, acho que posso contribuir um pouquinho com ele. O que é o jovem advogado, né? O jovem advogado é aquele que ainda está desbravando esse caminho, ele não conhece todo esse caminho e na cabeça dele existem alguns fantasmas, né? Caramba, mas será que contratar muita gente é complicado? Será que errar é ruim? Será que... E esses serás, eles são normalmente coisas que vão bloqueando um pouquinho, vão dificultando o crescimento do advogado. Então, o Prevcast é um lugar onde você pode realmente perceber que é diferente. Você vê advogados na prática falando como que é o seu dia a dia e esse fantasma que existe na cabeça do jovem advogado, ele começa a ser revelado, você fala, não, peraí, não é tão difícil, olha ali, aquela advogada a gente conversou outro dia aqui,
com a doutora Andréa Rossi. Deixar o card dela aqui. Caramba, conhece muito, muito, muito de direito previdenciário, mas começou esses dias. O que ela fez? Se aproximou de grandes nomes, né, do direito previdenciário. Então, o que é o Prevcast? É você aprender com a experiência dos outros. Participa da OAB também, se aproxima como a doutora fez, né? Você tira esse fantasma da sua cabeça, começa a entender como que a coisa é na prática, o medo de errar, ele é muito menor e o seu aprendizado, a curva do seu aprendizado acelera muito. Então, acho que vale muito a pena aí para o jovem advogado. Sim, que eu acho que também a segurança, né, do jovem advogado também está muito ligado com a criação, com os estudos que ele teve, com as oportunidades. Porque no meu caso mesmo, eu vim de uma família muito carente e aí estudei, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, que para mim foi ótimo, porque eu passei na primeira prova da OAB, mas... Na UMC? Na UMC. Mas é claro, né? Tinha o Arouche lá? Tinha. Eu estudei com ele. Ele trabalhista era o... Esqueci o nome do trabalhista. Depois ele foi coordenador lá. Depois esqueci. Bom pra caramba também. Mas desculpa, doutor. Imagina. Então, mas assim, não é uma faculdade como uma Mackenzie, como uma USP, que tem mais nome e mais conceito no mercado. Então, no começo, eu ficava muito insegura, porque eu já vim de uma escola pública, né? Minha família não tinha condições de pagar um colégio particular. Aí eu fui para uma universidade de Mogi das Cruzes, me senti bem, porque eu passei no primeiro exame, né? Mas, assim, para colocar isso na prática, e para divulgar e para trabalhar, eu me sentia muito insegura. Porque eu sempre achava que o outro era melhor. Ah, porque o outro estudou em tal escola, o outro veio de tal família. Então, você sempre acha que o outro é melhor. Até você reconhecer que você também tem valor. E isso é um processo. É um processo interno. Às vezes terapia ajuda, enfim, no meu caso ajudou bastante. Mas assim, você tem que trabalhar primeiro a você mesmo, né? A hora que você começa a se valorizar, que você aprende a cobrar, né? Não importa se é jovem advogado ou não, você tem que cobrar, é o seu trabalho. Aí você começa a criar mais segurança e começa a ter mais maturidade na profissão. Falei do Arouche, lembrei dele aqui, que ele foi meu professor. Ele era promotor. Ele era promotor de justiça penal. Aí eu tive aula de direito penal. Ele duríssimo. Eu lembro que ele foi com uma camiseta regata. E ele falava, camisa de padeiro na minha sala, não. Não vai vir com essa camisa mais. Ele não deixava vir com camiseta regata. Sim, ele era bem formal. E já exigia ali postura, mas passava também muito conhecimento. Sim. Era duro, mas conhecia bastante. Muito legal. Você estudou lá em qual época? Eu estudei lá, eu comecei a estudar lá em 2005. Ah, já estava formada. Eu estudei 1 ano e meio lá. Minha história é engraçada, porque eu comecei no direito previdenciário antes de ser advogado. Eu já tinha escritório antes de ser advogado. Acho que é um papo para outro dia. Mas é muito interessante. Eu empreendi na advocacia antes de ser advogado. Bacana. É engraçado, né? Muitos advogados têm dificuldade de ter um escritório. Eu já tinha 3, 4 quando eu me formei. Aí eu falei assim, não pode ter escritório. Legal, eu tive, não era escritório de advocacia, era assessoria jurídica, assessoria previdenciária, que a gente trabalha muito isso. Enfim, aconteceu na minha vida. E deu muito certo, foquei em venda, foquei em gestão, e deu muito certo. Então talvez por isso que muitos advogados não conseguem crescer tanto, porque não estão pensando em gestão, não estão pensando em negócio, em vendas, né? O empreendedorismo que a doutora falou no início aí. É que também, Danilo, eu acho que tem a questão do perfil, né? O seu perfil já é mais arrojado, mais empreendedor, pelo que você mesmo está colocando. Mas assim, também não tem nada de errado com o advogado que, de repente, ele não consegue montar um escritório por insegurança ou por questões financeiras, e ele vai trabalhar para um colega, né? Não tem nada de errado nisso, é perfil. Tem pessoas que não têm esse perfil mesmo, empreendedor, arrojado. Só que assim, tem que tentar, na minha cabeça, na minha concepção, tem que tentar. Porque, assim, o bom de você trabalhar por conta também é que você amadurece muito, né? Você aprende muito, erra muito também, mas também o que não pode é, como eu falei, errar em processo, mas no seu escritório, na sua vida, você vai acabar errando, porque é com os erros que você aprende, né? E aí, com os anos, você vai conseguindo alinhar tudo isso. Já passei por várias fases boas, fases ruins, fases de ganhar muito, fases de ganhar também muito pouco, né? Então, são fases, mas todas elas me enriqueceram. É aquilo, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Né? Mais ou menos isso. E esses aprendizados, eles são incríveis. Sim. Eles marcam você pro resto da vida e realmente deixam mais forte. Sim. Você percebe isso? Sim, com certeza. Porque, assim, acho que a minha vida também daria mais do que dinheiro, às vezes que você ganhou. Porque o dinheiro, você investe em alguma coisa, acaba.
mas essa experiência vai para a vida inteira. Isso é verdade. E às vezes as pessoas, elas me procuram para mentoria justamente por isso, porque eu consigo contribuir de alguma forma, né? Porque não só pela advocacia, mas pela minha vivência mesmo, né? Como eu falei, eu já passei por várias fases. Então, às vezes eu olho assim a forma que o colega está trabalhando, eu consigo assim, de pronto, ver onde que está o erro, onde que está bom, onde que não está, o que ele poderia melhorar. Então, às vezes, é até mais fácil você enxergar também isso no outro. Eu começo a aplicar no meu também, né? Falo, não, tem que fazer dessa forma para não fazer errado também, né? Para fazer diferente. Mas não tem jeito, é um ciclo, né? E até hoje eu erro, não tem... Aí eu falo, nossa, por que eu fiz isso? Eu tinha que ter feito de outra forma. Mas o importante é o resultado final. O resultado final dando certo é o que importa. A gente está sempre... Ou a gente está crescendo, ou a gente está caindo, né? Sim. Então, assim, é importante, porque no dia que você achar que chegou no topo, no platô, aí só tem caminho para baixo. Né? E não tem que fazer mais nada também, nem trabalhar, né? Se você já é bom em tudo, já aprendeu tudo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que trabalhar, o que melhorar, né? Doutora, pensando aqui nos benefícios de aposentadoria, né? Também bastante comum, muitas pessoas nos procuram aí para aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando aí tempo especial, e aquelas problemáticas que vivemos aí dos PPPs, empresas muitas vezes fornecem errado. Sim. Você tem bastante benefícios nesse sentido. Como você lida com esses casos no dia a dia? Seja com essa questão de conseguir esses PPPs na empresa, ou a correção desses PPPs na empresa, a briga dentro do judiciário ou até mesmo administrativa, como você escolhe se vai para o administrativo, se vai para o judicial? Você tem alguma estratégia nesse sentido? No escritório, a grande maioria, quando se trata de benefício de aposentadoria, é aposentadoria comum. Tem os benefícios, né, por exposição a ruído, enfim, a calor, que são as aposentadorias especiais, mas já é num número menor. Quando aparece, é claro, eu vou analisar, vou ver as exigências do INSS, vou ver o contexto lá, né, do PPP, se está correto, se não está. Quando eu vejo alguma irregularidade, o primeiro passo, eu notifico a empresa, para a empresa entregar o documento correto. Quando a empresa entrega, eu primeiro faço o pedido administrativo, para depois ir para o judiciário. Agora, quando a empresa não entrega ou entrega da forma que não foi requerida, aí já é mais difícil, aí tem que judicializar, não tem jeito, né? Mas geralmente as empresas, elas entregam, viu, na forma amigável, né? Só com a notificação ou até mesmo com o empregado indo lá requerendo. Não, é muito raro ter que ir para uma judicialização de PPP, mas quando acontece não tem outro caminho, tem que requerer na justiça, mas com a notificação eles já cumprem. Legal, interessante. Benefícios assistenciais você também tem bastante lá? Sim, benefício assistencial, né, BPC Loas, não tem como também escapar, nós temos esse nicho de pessoas que ou não contribuem, não têm condições de contribuir, são portadoras de alguma deficiência, ou já estão com idade avançada. Sim, eu pego sim. Esse é um público, alinhando a pergunta da doutora Nayara, um público um pouco mais difícil para você conseguir trabalhar ele à distância, né? Trabalhar e também cobrar, né? Porque assim, como eu falei, eu aprendi hoje, eu acho que eu aprendi mais, eu tô trabalhando melhor, vai com mais qualidade e com mais valorização, né? Tanto da minha pessoa como da advocacia, então eu cobro consulta. E aí, às vezes, é difícil você cobrar de uma pessoa que não tem o mínimo dentro de casa, né? E eu até sou um pouco flexível com relação a esses casos, a essa situação, mas eu não deixo de cobrar hoje. Então, eu cobro consulta, dependendo da situação, se tiver que notificar ou para dar entrada no benefício, eu cobro também. Eu sempre vejo a situação para poder ter uma flexibilidade, mas nunca deixo de cobrar. Entendi, esse trabalho é uma questão bem de gestão de hora. Isso, aprendi. Porque, olha, eu trabalhei muito tempo assim, né? A realidade de Suzano, às vezes, não é a de São Paulo. Então, eu trabalhei muitos anos sem cobrar consulta, sem cobrar para dar entrada em benefício. Tinha uma grande demanda, mas também tinha, né, muito trabalho que às vezes não davam em nada e nem a consulta tinha cobrado, nem para dar entrada no processo, às vezes nenhuma contagem. Então, agora eu cobro tudo. Todos os serviços são calculados e cobrados. Legal. Para quem trabalha de maneira inversa, a percepção de que talvez você vai restringir um pouco mais o acesso ao cliente com você. Você percebe essa dificuldade? Poxa vida, na medida em que eu cobro, menos pessoas me procuram, talvez menos clientes eu vou conseguir.
Você tem algum olhar estratégico para isso? Como que é? Sim, isso é fato. Mas assim, na pandemia isso ficou muito claro. Pessoas vindo me procurar para tirar informações, eu ficava às vezes 1 hora tentando, analisando o documento, e a pessoa não voltava, porque ou ela dava entrada sozinha, né? Ou até no judiciário, né? Dependendo do caso, ela ia sozinha. E aí eu falei, não, né? Realmente tem que cobrar, porque o meu tempo, ele é precioso, né? Na época eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, que eu até me arrependo, eu devia ter cobrado desde o começo da faculdade. Da faculdade não, desde o começo da advocacia. Porque eu larguei o meu filho na época pequeno para poder estudar, né? Prejudiquei a criação dele para trabalhar. E aí o meu tempo hoje vale muito ouro. E aí eu não cobro? Não, é o meu trabalho, eu vivo disso. Então eu tenho às vezes, né, dó, porque eu também, né, sou pessoa humana, eu sinto a dor do cliente. Mas eu também tenho que pensar que é o meu trabalho e eu vivo disso. E aí tem um paradoxo aí, né? Às vezes você atende esse cliente. Quando você faz um atendimento gratuito, você fala, cara, esse é um de auxílio-doença, por exemplo, né? Você fala, ó, eu preciso de um laudo médico aqui, porque senão não dá. Aí ele vai lá, paga R$150, R$200 numa consulta médica para pegar um laudo, e ele entende que isso é valoroso, porque nenhum médico faz um atendimento que não paga, mas se ele tiver que pagar o advogado, geralmente o cliente previdenciarista, ele tem um pouquinho mais de resistência nesse sentido. Sim, e assim, o que eu fiquei muito também chateada, né? Literalmente falando, que é assim, eu peguei muitos casos também de pessoas que pagaram 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, para pessoas que atuam no direito previdenciário, mas que não são advogados e às vezes, assim, não faz nem serviço direito, por não saber mesmo. E aí, por que eu, que sou especializada, atuo só nisso, me dedico, não consigo cobrar? Falei, não, eu tenho que mudar essa realidade. Então, hoje eu seleciono também o que eu pego, né? E a forma que eu cobro. E é claro que isso reduziu, o escritório reduziu. Mas assim, para eu ficar 1 hora atendendo um cliente, analisando o documento, para eu não receber nada, hoje eu prefiro nem atender, porque eu vou me aborrecer. Então eu prefiro não atender. Interessante, você foi consciente ao escolher um jogo diferente do que muitos fazem. Você falou, cara, eu vou gastar o meu tempo de uma maneira valorosa e vou ser recompensada por ele. Sim. Ainda que tenha muito ou pouco cliente, Sim. Cada hora minha, ela realmente vai ser recompensada com reconhecimento através desse pagamento aí. Sim, e até uma dica para, como eu falei, para quem está começando. Não importa o valor, mas tem que cobrar, né? Porque senão é muito cômodo para o cliente. Ele vai, te procura, ele vai, me procura, vai, procura outro colega, e aí não contrata nenhum, tomou o tempo dos 3. Não, tem que cobrar. E quando ele paga, ele valoriza mais. Sim, com certeza. Ele acha que também, às vezes, aquele que não cobrou não é tão bom quanto aquele que cobra. Tem isso também. Tem mesmo, verdade. Verdade, muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando aqui numa parte final, aí eu queria antes entender com você, como você conversa com muitos advogados jovens, a gente teve aqui uma pergunta da Jovem Advocacia, qual é a principal dificuldade que você viu aí, né, desses jovens advogados, ou que você vê, seja na época que você estava na OAB, ou ministrando esse curso que você fez, o que você percebeu, assim, dos jovens advogados, a maior dificuldade que eles têm? Então, o direito previdenciário ele é muito específico, né, esse ramo. Mesmo hoje, tendo na faculdade, na grade da faculdade, é muito pouco. Então, eles não têm mesmo conhecimento. E, às vezes, eles não veem a importância de fazer uma pós, um curso. A internet ela é muito rica, claro que é muito rica, tem muitos cursos lá. Mas quanto mais você vai estudar, você vai se aprimorar, você vai ter mais conhecimento, você vai se sentindo mais seguro, inclusive para cobrar. Você não vai atender, por exemplo, num sábado, um cliente que não vai pagar uma consulta, porque é um dia que você poderia estar fazendo uma pós. Então, eu acho que é o importante, eu via muito isso, essa insegurança, né, como eu falei há pouco, relacionada a pouco estudo. Eles querem respostas prontas, eles te procuram querendo uma resposta pronta. E às vezes não existe, porque cada caso é um caso, você tem que sentar, você tem que analisar, tem que estudar. E não é um ramo fácil, às vezes a pessoa pensa só no financeiro. Fala, direito previdenciário dá dinheiro, mas não é bem assim, são processos que hoje em dia demoram muito, né? O administrativo, nem sempre você consegue êxito, tem que ir para o judicial. Aqui em São Paulo ainda é mais rápido, mas a Justiça Federal de Mogi demora demais. Então, eles acham assim que vai ser tudo muito fácil. E quando você conhece, você consegue também seguir uns trâmites que consegue até agilizar o processo.
Apesar que Mogi, olha, é um caso à parte. E façamos aqui uma crítica pública ao andamento do processo em Mogi, bem lento. Demora demais. O federal, o estadual é rápido. O Jeff. Isso, o estadual é O rápido. Jeff de lá tá bem demorado mesmo. Aliás, quem advoga lá, coloca aqui Jeff de Mogi. Não é rápido aí, gente, pelo amor de Deus. Entendo as dificuldades administrativas, mas o segurado, e muitos deles estão passando fome, pô. Sim, e não é uma crítica só nossa. Em todo curso que eu assisto, que eu participo, todos os professores falam desse juizado em específico. Realmente tem demorado coisa assim absurda. A administração pública tem que estar aí para facilitar a vida, né? Sim. No caso do judicial e do jurisdicionado, né? Poxa vida. Então, realmente é triste e a gente tem que ficar nos escritórios gerindo isso. Não, cara, é Mogi é difícil, espera, cliente, ele volta daqui a um ano, não saiu ainda seu processo, tá lá, tá na fila, tá aguardando, é difícil. Para expedir uma RPV tem demorado. E para explicar para o cliente, muito complicado, Mas eu né? já avisei, doutor, eu não Pois avisei, mas como assim? Muito complicado. Não, é minha advogada e você não sabe fazer, não é? Sendo que nós dependemos também desse Isso. pagamento. É difícil, é muito ruim mesmo. Se a doutora começasse hoje, então zerou tudo, ninguém mais conhece, poderosa, Silmara, e você tem que começar do zero agora. Você acabou de sair da faculdade, pegou a carteira, tá cheia de orgulho, sangue no olho para fazer acontecer. Você tem uma ideia de como você começaria hoje? Hoje, com certeza, eu faria o direito previdenciário novamente, porque realmente é o que eu gosto, é onde eu me realizei. Na época eu queria até seguir concurso, mas eu tinha que trabalhar, não tinha esse tempo para me dedicar a um concurso. Mas hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, então com certeza eu faria novamente a advocacia previdenciária. Legal. Abriria um escritório ou seria no digital já direto? Então, eu acho que hoje o que eu faria? Eu focaria no digital e para não ter uma despesa fixa, eu iria para um co-work. Eu acho que não sei como funciona para quem está começando, porque às vezes o cliente ele quer um lugar fixo, né? Mas eu acho que mesmo assim ainda funciona, porque até o cliente ele tem mudado um pouco, né? Essa visão das coisas, porque as coisas estão mudando, não tem jeito. Legal, show de bola, show de bola. Doutora, queria agradecer muito a sua presença. O Previcast se sente honrado aí com a sua vinda até aqui, com o seu compartilhamento aí da sua experiência, das suas informações. Acho que contribuiu bastante com a advocacia previdenciária. Então fica à vontade aí para fazer as considerações finais aí para o nosso público. Mas já deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi bem tranquilo. Eu estava até um pouco nervosa quando eu cheguei, mas foi super tranquilo. Gostei demais. Adorei a participação, a pergunta também das colegas. E espero ter contribuído, né, com quem for assistir, ouvir aqui esse podcast, esse Previcast. Muito obrigada. Rápido, né? E é realmente bem tranquilo. Igual o Xandão falou. Depois esquece que tá. Eu falei, nossa, 1h30 não vai passar nunca. Que nada, eu vou. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradecer você aí de casa. Não esquece de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciarista para cá. Comenta o que você achou aqui do episódio e o que você tem achado também dos demais episódios. E não esquece também de se inscrever no canal para ficar por dentro dos principais conteúdos que nós colocamos aqui. Beleza? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo e a você de casa.